Deus, glória a Deus. Jeremiah chapter 29 verse 11, and then next page, chapter 31 verse 3. Amém, irmão? Todos nós podemos ler? Amém. Glória a Deus. Todos felizes com o Senhor? Amém. Amém, graças a Deus. Aleluia. Diz assim, olha só. Muito linda essa passagem, muito importante. Eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar os nossos corações. Diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Vamos falar algumas coisas aí dentro dessa passagem, dentro desse versículo. E o próximo é Jeremias 31, versículo 3. Que diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Aleluias. Lindo, lindo, né, irmãos? Irmãos, pode sentar, fique à vontade. Estou aqui atendendo ao pedido do pastor. Me ligou, mandou uma mensagem para mim ontem. E como de costume, eu não tenho costume de dizer não ao pastor, né? É uma pessoa que a gente considera muito. E também, rejeitando ele, eu sentiria que eu estava rejeitando a Deus também, né? Eu acho que não é só a vontade do pastor que eu estivesse aqui, mas sim também a vontade de Deus também, né? E eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Louvado seja o santo nome do Senhor. Jeremias. Tantas vezes que eu já preguei sobre Jeremias, sobre este livro de Jeremias, sobre pessoas de Jeremias, né? Sobre o que Jeremias nos ensina. Quem foi Jeremias, né? Jeremias, ele residia numa pequena aldeia, numa pequena vila, uma vila rural, né? Era chamada Ananote, ficava 3 quilômetros ao nordeste de Jerusalém, né? Jeremias também era filho de sumo sacerdote Ilquias. Louvado seja o santo nome do Senhor. Jeremias, ainda cedo, quer dizer, ainda no ventre da sua mãe, ele já foi escolhido pelo Senhor para ser um profeta, mas ainda jovem, Deus chama ele para o seu ministério, para cumprir com o seu ministério de profeta. E as duas primeiras visões de Jeremias foi a da vara da amendoeira e do caldeirão ali fervente, ali virado com a boca para o norte. Todos, né, já conhecem a história. Jeremias também, louvado seja o santo nome do Senhor, foi um profeta que durou sobre 4 reinados, sobre quatro reis, 5 reis na verdade, né? O primeiro foi durante o reinado de Josias, o segundo foi durante o reinado de Jeoacás, o terceiro foi durante o reinado de Jeconias, que é o mesmo Jeoaquim, o quarto foi o reinado de Joaquim e o quinto reinado de Zedequias, né? Então Jeremias teve relacionamento com esses 4 reis aí, profetizou durante esses 4 reis, teve os seus contemporâneos como Sofonia, como Abacuque, né, Daniel, Ezequiel, né, foi os seus contemporâneos. Então Jeremias, ele nos ensina muito, louvado seja o santo nome do Senhor, né? E Jeremias, dentro de tantas outras passagens bonitas e lindas, passagens importantes, né, o Espírito Santo me levou a essas 2 passagens, né? Porque eu bem sei os pensamentos, ou no original aqui, na minha Bíblia já tem o original do grego e do hebraico, né? Ou porque eu bem sei os planos, no lugar de pensamentos aí, pode ser o mesmo que planos, porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos, planos de paz. Aleluia. Isso acontece, irmão, é normal, né? Planos de paz. Esse aqui ainda está bem melhor ainda, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. A igreja é pequenininha, né? Mas o microfone está. Louvado seja o santo nome do Senhor. Um som desse aqui estaria, umas 1.000, 2.000 pessoas, né, irmão Júnior?
Vamos profetizar, vamos aumentar a tenda, né? Um somzão bom desse. Louvado seja o santo nome do Senhor. Porque eu vencei os pensamentos, os planos que tem para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal. Duas passagens lindas e muito importantes. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas essas duas passagens tão lindas, tão importantes, palavras tão preciosas, onde nós aprendemos tanto, elas não se tornam tão bonitas, tão belas, tão assim edificantes, quando nós lemos o contexto da mensagem. Quando nós vamos para o contexto dessas duas passagens, tanto de Jeremias 29:11 como de Jeremias 31:13, se nós formos para o contexto, nós vamos ver que Jeremias está falando nessa passagem aqui, incluída como cativeiro. Como cativeiro, né? O cativeiro babilônio, a grande Babilônia. Quem já nunca ouviu falar da grande Babilônia? A Babilônia no ano 612, a Babilônia já estava sendo uma grande potência. Mas para a Babilônia se tornar a maior potência ainda, ela tinha que destruir as outras duas potências, que era o Império Assírio e o Império do Egito, né? Então, no ano 612, marcha a Babilônia contra a Síria, e ele vence a Síria no ano 612. No ano 609, Faraó Neco, o rei do Egito, ele marcha contra a Babilônia, né? Uma guerra de poderes ali. E ali nesse meio termo ali, Josias, rei de Judá, ninguém entende, muito menos eu, o porquê que Josias, rei de Judá, quis interferir nesta batalha. Josias, então, ele quer batalhar contra Faraó Neco, rei do Egito. Mas o Faraó Neco diz para Josias: olha, a minha batalha não é contra você, a minha luta não é contra você. Então o Faraó Neco fez de tudo para não batalhar contra ele. Mas Josias insistiu em lutar contra Faraó Neco, rei do Egito, e ali ele foi ferido e morreu, né? Uma coisa que não precisaria ter acontecido, mas aconteceu. Então o Faraó Neco marcha contra a Babilônia no ano 609 na batalha de Carquemes, e ali a grande Babilônia vence o Egito. Na volta para casa, Faraó Neco, ali vencido pelos babilônios, ele passa por Judá e leva Jeoacás cativo para o Egito, né? E ali Jeconias, que é o mesmo Jeoaquim, fica ali constituído como rei, e ele vira vassalo do Egito. E ali a Babilônia agora no ano 606, né, no ano 605, sendo a maior potência daquela época agora, o império mundial daquela época. Agora no ano 605 a grande Babilônia marcha contra a pequenina Judá. Agora no ano 605 Babilônia marcha contra Jerusalém. Jerusalém era apenas um ovinho pequenininho comparando com a grande potência, o grande império babilônio, né? Então ali ele vem ali no ano 605, no tempo do rei Jeoaquim, né? Quando a Babilônia leva ali Daniel e os seus amigos ali cativos no ano 605 para a Babilônia. Aí eles fazem a segunda investida, né? Por causa da rebeldia de Joaquim, que agora já era no tempo de Joaquim, no ano 597. Por causa da rebeldia de Joaquim, então eles fazem a segunda investida e leva Ezequiel e mais 10.000 também para o cativeiro no ano 597. Agora no ano 586, porque Zedequias, agora já no tempo do rei Zedequias, ele não quis pagar mais imposto para a Babilônia, ele recusa a continuar pagando imposto para a Babilônia, e também, né, eu já preguei sobre as duas águias aqui, né, e também ele vai pedir ajuda para o Egito. Agora já era outro rei do Egito, ele vai pedir ajuda para o Egito, para ir contra a Babilônia, né? Então o rei da Babilônia agora se esgota a última gota da sua paciência. Então ele manda Nabuzaradã no ano 586 para vir contra Jerusalém, né? Contra a pequena Judá, e para destruir o templo de Jerusalém. Nabuzaradã no ano 586 destrói o templo de Jerusalém até os alicerces do templo de Jerusalém, destrói Jerusalém, incendeia a cidade, destrói os muros, destrói tudo, né? E no tempo de Zedequias, ele ali vaza os olhos de Zedequias, mas antes dos seus olhos ser vazados, primeiro ele mata os seus 2 filhos na frente dele, porque ele recusou a continuar pagando imposto para ele ali, né? E leva ali, né, mais um pouco cativo, e deixa ali o resto dos restos do resto.
Deixou os dos mais pobres ali na Babilônia, na Jerusalém, e deixou os coxos, os mancos, os aleijados e os mais pobres que tinha ali. Jerusalém ficou numa situação muito crítica, muito caótica, né? E Jeremias teve a sua escolha para ir com eles, ser privilegiado na Babilônia, ou ficar com eles ali, com aquele restolho ali. E ele preferiu ficar ali em Jerusalém, mesmo Jerusalém em ruínas, né? Mesmo Jerusalém em ruínas, os mais pobres restaram, e os aleijados, os coxos, os mancos ali, ficaram ali. Mas Jeremias, mesmo assim, preferiu ficar na cidade de Jerusalém, mesmo destruída, do que ir para a Babilônia e ter os privilégios da Babilônia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Este é o contexto do que nós acabamos de ler. Eles foram levados para passar 70 anos de cativeiro na Babilônia. Agora, se vocês prestarem bem atenção, né, você vai observar que Deus agora no final do cativeiro diz que tem os planos de Deus para eles, são planos bons. São planos bons. O plano que Deus tem para vocês são planos bons e não maus, para vos dar para te dar o fim que vocês esperais. Agora vem Jeremias e fala: olha, Deus os amou com amor eterno, e com amável benignidade Ele vos atraiu. Agora, usando o meu e o seu raciocínio, né, a nossa mente fértil aqui, você pode imaginar comigo e conjecturar aqui, sem medo algum de ferir aqui o texto aqui, porque eu acredito que isso aconteceu entre muitos ali na saída ali. Imagine comigo, pense você comigo. Eles passaram 70 anos de cativeiro, 70 anos de sofrimento, 70 nem todos, porque alguns ali tiveram privilégio ali na Babilônia, né? Mas muitos sofreram amargamente ali na Babilônia. Agora vem Jeremias no final do cativeiro e diz: olha, Deus, Ele sempre amou vocês. Deus, com amor eterno, Ele vos amou, e com amável benignidade Ele vos atraiu. E os planos de Deus são bons para vocês, não são planos maus. Agora imagine comigo, irmãos, imagine comigo, se muitas daquelas pessoas não quiseram bater em Jeremias, se muitos daqueles homens ali não quiseram pegar Jeremias e bater em Jeremias, talvez muitos deles, eu acredito que muitos deles disseram para Jeremias: o quê? Você é louco, Jeremias? Você é louco, você é doido em dizer para nós que Deus sempre nos amou? Você quer dizer que Deus nos ama, permitindo nós passar por esses 70 anos de cativeiro? Você acha que se Deus realmente nos amasse, Jeremias, nós tínhamos passado por esse sofrimento todo? Então é esse o plano bom que Deus tem para nós? Então é esse o plano amável que Deus tem para nós? Esse é o plano bom? Você diz que Deus não tem plano mau para nós, você diz que Deus tem planos bons, então isso foi plano de Deus? Então esse sofrimento todo por 70 anos, então isso foi plano de Deus, Jeremias? Esse é o plano bom de Deus então para nossas vidas? Esse é o amor eterno que Deus nos ama? Cadê a benignidade de Deus? Você quer dizer que então Deus nos ama permitindo nós passar por tudo isso? Não é assim, irmãos, que funciona nas nossas vidas muitas das vezes? Diante da circunstância difícil, nós chegamos a pensar, né, chegamos a desacreditar no amor de Deus, e muitas pessoas dizem: cadê o amor de Deus? Se Deus realmente me amasse, eu não estaria passando por esse problema. Se Deus realmente me amasse, eu não estaria passando por essa circunstância que eu estou passando. É esse o plano bom? Esse é o plano bom de Deus para a minha vida? Permitir que eu passasse por essa situação tão difícil que eu estou passando? É esse o plano bom de Deus? Da mesma forma que eu acredito que teve muitas pessoas que falaram para Jeremias e talvez quis até bater em Jeremias, da mesma forma existe em nossos dias de hoje. Que isso, irmão Antônio? Se Deus me amasse, eu não estaria passando por essa dificuldade que eu estou passando. Se Deus me amasse, eu não estaria passando por essa circunstância difícil que eu estou passando, que só Deus e Ele sabe o que eu estou passando. Esse é amor de Deus. Que amor é esse? Quantas pessoas não evangélicas dizem isso? Pessoas da família da minha esposa, quantas vezes elas disseram isso para mim? Se Deus fosse bom, se realmente Deus fosse amor, Deus não permitiria que a minha mãe estaria passando por isso, por essa situação que ela está passando. Se realmente o plano de Deus fosse bom, então essa vida miserável que eu estou passando, esse é o plano bom de Deus para a minha vida? Quantas perguntas como essa, quantas questões como essas não acontecem no nosso dia de hoje? Quantas, irmãos? Da mesma forma que aconteceu no dia de Jeremias, acontece no nosso dia de hoje. Se Deus me amasse, eu não estaria passando por isso. Mas, diante da dor, diante do sofrimento, a primeira coisa, o primeiro pensamento que vem na nossa mente é pensar na dor. Pensar na dor.
A última coisa que nós pensamos é no que causa a dor. É no que causou aquela dor. No que pode ter causado, no que pode. Não coloco palavras na minha boca, ok, irmãos? Observe no que pode. Não estou dizendo o que causou. Não estou dizendo o que causou, mas o que pode ter causado essa situação. Talvez o que pode ter causado essa situação foi uma sementinha que você plantou lá atrás. Ali, quando nós fizemos o curso de capelania, o instrutor, um americano, ele diz que, independente da situação, quando a pessoa está passando por uma situação, você nunca apresenta ali o problema que ela pode estar passando pelaquela situação. Pelo contrário, dê um abraço naquela pessoa, procure confortar aquela pessoa, né? Mas nunca apresente o motivo o qual ela está passando por aquele problema. Então, nós não somos acostumados com isso. Nós não somos acostumados a pensar no que pode ter causado essa situação que às vezes nós estamos passando. A última coisa que pensamos é no que pode ter acontecido. Nós só pensamos na dor, no momento da dor, nós só pensamos no sofrimento, na dor, e muitas das vezes nós questionamos o amor de Deus. E a dor nos impede de enxergar o que pode ter causado nós passarmos por tanto sofrimento. Existem muitos motivos que só nós pessoalmente sabemos. Muitas das vezes passamos por várias circunstâncias difíceis e às vezes nós não enxergamos o porquê, talvez, o que talvez pode ter nos levado a passar por aquela situação. Louvado seja o santo nome do Senhor. Só pensamos no momento da dor ali que Deus às vezes não nos ama. Se Deus nos amasse, Deus não teria permitido acontecer isso. Olha só, eu escolhi alguns motivos aqui, entre centenas de motivos, dentro da palavra de Deus, lendo a palavra, estudando a palavra de Deus. Existem centenas de motivos, o qual Israel estava passando por isso. O qual Jerusalém Judá estava passando por essas situações, né? Eu escolhi 4 motivos aqui, para a gente entrar na mensagem aqui. O primeiro ponto, olha só, o primeiro ponto que levou Israel ao cativeiro, eu escrevi aqui, né? E foram os 4 motivos, entre centenas de motivos, eu escrevi 4 motivos que Deus colocou ao meu coração, dentro de tudo que eu já tinha lido, né? O primeiro motivo foi os 490 anos que Israel não deixou a terra descansar. Israel tinha que plantar durante 7 anos, durante 6 anos, no 7º ano ele tinha que deixar a terra descansar, né? Mas Israel não fez isso. Então Israel não deixou a terra descansar por 490 anos. Os anos sabáticos ali, eles tinham que deixar a terra descansar, mas eles não respeitaram os anos sabáticos e, né, continuou plantando, não deixou a terra descansar por 490 anos. 490 anos dividido por 7 dá 70 anos. Seriam 70 anos que eles iam passar no cativeiro babilônio para que pudesse deixar a terra descansar, que eles não deixaram. Olha só o que está escrito em Levítico 25, 2 ao 4. Fala aos filhos de Israel e disse-lhe: quando tiveres entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, olha só, porém, ao sétimo ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Entendeu, irmãos? Então, um sábado tinha que deixar para o Senhor. Eles não respeitaram o sábado. Olha só, Levítico 26, 34 e 35. Então, agora já na consequência. Então, a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação. Está falando assolação, o cativeiro babilônio, 70 anos. Da sua assolação. E vós estareis na terra dos vossos inimigos, seja a Babilônia, né? Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados quando habitava nela, né? Olha só, 2 Crônica 36, 19 ao 21. E queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruíram também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até ao tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor,
na boca de Jeremias, até que a terra agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação, 70 anos de cativeiro, repousou até os 70 anos. Aleluia, até que os 70 anos se cumpriram. Esse é o primeiro motivo. O que é isso, irmãos? O que é isso? Ganância. Ganância. Isso se chama ganância. Eles não respeitaram o que Deus deu para eles, eles não se concordaram com o que Deus já tinha dado para eles. Eles queriam mais e mais e mais. Eles não estavam gratos a Deus pelos 6 anos que Deus já tinha dado a eles, mas eles queriam plantar no 7º ano também, um ano sabático. Eles tinham ganância de querer mais e mais e mais e mais. E a ganância muitas das vezes leva o homem a ferir princípios bíblicos, a ferir a doutrina bíblica, a desagradar as ordens de Deus e a quebrar os mandamentos de Deus e desobedecer às leis divinas. Ganância muitas das vezes faz o homem desobedecer às leis de Deus, faz o homem quebrar princípios bíblicos, quebrar a doutrina da palavra, faz o homem se virar contra Deus. A ganância, por quê? Porque às vezes o homem, quanto mais ele tem, mais ele quer, mais ele quer, mais ele tem. Então a ganância sobra ao seu coração, e quanto mais ele tem, mais ele quer, e ele vai aí às vezes se revoltando e abandonando as coisas de Deus. Ganância. Não existe outro nome para essa passagem aqui, chama ganância. Não respeitaram o sábado, já deu 6 anos para eles, mas ele queria mais. Queria até o sábado do Senhor, não descansou no sábado, queria plantar, queria colher o sábado, era para deixar para o que nascesse durante o sábado, durante o ano sabático, né? Que eles não plantassem, era para ficar para os pobres e para as viúvas, né? Mas eles não respeitaram. Eles queriam mais e mais e mais. E por causa da ganância, muitas pessoas têm abandonado a Deus. Essa é a realidade, irmãos. Por causa da ganância, em querer mais e mais e mais, muita gente tem abandonado a Deus. Por quê? Porque quando não tem, é bonzinho, é humildezinho. Quando não tem, ora mais. Quando não tem, jejua mais. Quando não tem, busca mais a Deus. Quando não tem, estuda mais a palavra de Deus. Quando não tem, ele prefere mais estar mais dentro da casa do Senhor. Mas quando começa a ter, aí vai subindo ao seu coração, ele quer mais e mais e mais. Aí já começa a parar de vir na igreja, começa a parar de dizimar e começa outras coisas. Então a ganância faz o homem se separar de Deus muitas das vezes. Por causa da ganância, muitas pessoas abandonaram a igreja. Por causa da ganância, muitas pessoas têm ferido princípios bíblicos. Por causa da ganância, muitas pessoas têm quebrado os mandamentos de Deus. Por causa da ganância. E por causa da ganância, muitos pastores têm feito o que têm feito no mundo afora. Não precisa nem eu falar. Por causa da ganância, muitos pastores têm feito os escândalos que eles têm feito por baixo dos panos, com lavagem de dinheiro, arrancando, extorquindo, arrancando o couro das ovelhas, deixando as ovelhas andar de bicicleta, e enquanto eles estão de carros importados. Muitos são verdadeiros e honestos. Eu achei muito lindo um pastor usar o dízimo da igreja para construir casa, para dar para desabrigados. Que coisa mais linda, irmãos. Quando o dízimo vai para missões, quando o dízimo ajuda o pobre, quando o dízimo ajuda pessoas, faz cesta e etc, etc. Além de ser para o andamento da obra de Deus também. Mas infelizmente, por causa da ganância, muitos pastores que começou o seu ministério bonzinho, humildezinho, quando começou a ganhar, começou a subir para a cabeça, e a ganância fez com que eles se desviassem do caminho do Senhor. A ganância, cuidado, irmãos. A ganância pelo dinheiro, a ganância de querer mais e mais, pode fazer você ferir princípios bíblicos, quebrar o mandamento de Deus. A ganância. O segundo motivo, olha só, eles não deram ouvido à palavra de Deus. Esse é o segundo motivo. Jeremias, olha só, que coisa mais linda. Jeremias 25, 3 ao 11. Já vou ler porque é longa a passagem. Olha só. Desde o ano 13 de Josias, segundo motivo, não deram ouvido à palavra de Deus. Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a minha palavra do Senhor, e vos tenho anunciado, madrugando e falando. Olha só, mas vós não escutastes. Já preguei sobre isso antes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, profetas, madrugando e enviando-os,
Mas, olha só novamente, mas vós não escutastes, nem inclinaste os ouvidos para ouvir, quando diziam, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, habitai na terra que o Senhor vos deu, e vossos pais, para sempre, e não andeis após outros deuses para os servirdes, e para vos inclinardes diante deles, nem provoqueis a ira contra a obra das vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra de vossas mãos, para o vosso mal. Portanto assim diz o Senhor dos exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto e de assobio e de perpétuas desolações. Olha só, irmãos, e farei desaparecer dentre eles a voz do gozo, a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, como também o som das vozes, a luz do candeeiro, e toda essa terra virá a ser deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia por quanto? 70 anos. 70 anos. Então esse é o segundo motivo. Talvez eles murmuraram ali, talvez não. Eles murmuraram ali contra Jeremias, dizendo ali que amor é esse, se Deus nos amasse, nós não estaríamos passando por isso, e a dor pelo sofrimento que eles estavam passando, e eles esqueceram de pensar no que pôde ter levado eles a passar por 70 anos de cativeiro. Eu já citei 2 exemplos. O primeiro, a ganância. O segundo, não dar ouvido à voz de Deus. Não dar ouvido à voz de Deus, irmãos. Quantas pessoas, centenas e milhares e bilhares de pessoas, por que não dizer assim? Olhando para a palavra de Deus e olhando para o nosso dia de hoje, eu posso dizer assim, centenas e milhares e bilhares de pessoas, não julgando, mas olhando para a palavra e olhando para o nosso dia de hoje, eu posso dizer que centenas e milhares de pessoas estarão diante o grande trono branco, diante do julgamento de Deus naquele dia, e muitos ali vão estar de pé diante de Deus. E eu acredito que Deus talvez vai usar essas palavras de Jeremias, essa palavra que ele usou Jeremias para falar em Jeremias 25. Eu usei meu servo, eu usei as minhas servas, eu usei pregadores, eu usei pastores, eu usei líderes, eu usei missionários, eu usei várias pessoas para pregar a minha palavra. Eu falei nos seus lábios, pregando a palavra, e através deles ali, anunciando a palavra através dos meus servos ali na terra ali, mas vós não deram ouvido à palavra de Deus. Até dentro da igreja, irmãos. Não queria falar na ausência das pessoas, eu gosto de falar na presença mesmo, não tem nada para esconder. Mas o dia que o pastor estava pregando aqui no sábado retrasado, estavam, irmão, que isso? Estava demais, as duas meninas conversando e brincando e rindo no telefone e dando gargalhadas e conversando em uma altura. Que isso, irmãos? Não dá um crédito à palavra de Deus, conversando, foi preciso que falar para elas parar de conversar, conversando e brincando em uma altura. Na hora da mensagem, na hora que a palavra de Deus está sendo pregada, não dá ouvido à palavra. Muitas pessoas não estão dando crédito, não estão dando ouvido à palavra de Deus. E muitos estarão diante do julgamento naquele dia por não ter dado ouvido à palavra de Deus. Muitos vão estar diante de Deus um dia porque não deram ouvido à palavra de Deus. Pelo contrário, às vezes quando o pregador está pregando, a pessoa está maquinando a maldade. Quando o pregador sai do culto, vai para casa, fala mal do pregador porque não gostou da palavra, porque a palavra foi pesada demais. Quantos não fazem isso, irmãos? Quantos não fazem isso? Louvado seja o santo nome do Senhor. Muitos vão estar diante de Deus um dia, Brian. Muitos vão estar diante de Deus um dia por não ter dado ouvido à palavra de Deus. E naquele dia, eu acredito que Deus vai dizer para eles. E outra, ali, mesmo que o julgamento do trono branco vão ser o julgamento dos mortos, tanto no julgamento do trono branco, tanto no inferno também, todos vão estar em plena consciência, em sã consciência, todos vão saber o porquê foi para mim.
o porquê está ali. E se Deus chegar a dizer para eles naquele dia: olha, vocês estão aqui porque você não deu crédito à minha palavra. Eu usei servos madrugando dia e noite para pregar a minha palavra, anos e anos, e vocês não deram crédito, por isso vocês estão aqui. Se Deus chegar a falar isso, ninguém vai ter a capacidade de abrir a sua boca para reclamar, porque eles vão ter a plena consciência que isso é verdade. Naquele dia eles vão lembrar. Naquele dia, Deus abençoe que ninguém dessa igreja esteja ali naquele dia. Porque se chegar a estar, que eu espero e oro para não estar, mas se chegar a estar, muitos vão lembrar das mensagens que eu preguei aqui. E muitas das vezes, muitas pessoas estavam brincando na hora de pregar, na hora da palavra. Muitos vão lembrar. Deus abençoe que não esteja naquele dia. Deus abençoe que não esteja. Louvado seja o santo nome do Senhor. Não dá ouvido à palavra de Deus. Quantas pessoas bateram porta na cara de missionários? Quantas pessoas pregando, evangelistas, pregando nas praças, em cima de caminhões, e as pessoas passam, ignoram, faz piadas contra os pregadores, contra o evangelista, pregando nas praças, em cima de caminhão, que eu já preguei muito em cima de caminhão também. Louvado seja o santo nome do Senhor. E muitas pessoas passavam e desprezavam a mensagem do Senhor. Mas naquele dia vai estar ali, por não ter dado ouvido à palavra de Deus. Segundo motivo, que o cativeiro veio para eles, não ter dado ouvido à voz de Deus. Terceiro motivo, a emoção de Ezequias. A emoção de Ezequias. Olha só, Ezequias, pelo seu momento emocional, ele chegou a fazer uma grande besteira. Por isso o velho Salomão foi muito sábio em dizer: mais vale o final das coisas do que o princípio delas. Ezequias fez tudo certo, tudo bonito, tudo certinho para a obra de Deus. Abriu o templo, restaurou o templo que Acaz destruiu, fechou, fez tudo certo, foi fiel diante de Deus. Mas veja a forma que terminou. Então, irmãos, o importante não é a forma que começamos, mas sim a forma que terminamos. Olha só, em 2 Reis, também diz lá em Isaías 39, mas aqui está melhor. 2 Reis, capítulo 20, do 12 ao 18. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhe deu ouvidos, olha só, e Ezequias lhe deu ouvidos, e lhe mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Olha só, irmão, nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que ele não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei de Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de um país muito remoto vieram, de Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostraste. Então disse Isaías a Ezequias, olha só, agora já não é mais Isaías, agora já é o Senhor falando: ouve a palavra do Senhor, ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Está falando de 70 anos de cativeiro. Mais um motivo: não ficará coisa alguma, diz o Senhor, e ainda até de teus filhos que procederem de ti, e que tu gerás tomarão, para que sejam eunucos. Se você estudar sobre os eunucos, você vai ver um processo de castra, né? E eunucos no palácio de rei da Babilônia, né? Todos conhecem a história de Ezequias. Então Ezequias, pela emoção, ele motivado pela emoção,
ele não agiu segundo a razão, mas ele agiu segundo a emoção, motivado pela emoção, porque estava emocionado ali, depois de 85 soldados, 85 mil soldados, né, da Síria ter sido destruídos ali, depois que ele foi curado ali da doença, ali, aumentou mais 15 anos de vida. Então ele, motivado pela emoção ali, emocionado, no momento de emoção, ele chega a tomar uma decisão errada. Talvez a pior decisão errada na vida dele, ele tomou ali, no momento de emoção. No momento de emoção, ele talvez tomou a pior decisão que ele podia ter tomado durante toda a sua vida. Ele tomou ali, mostrou o que não deveria ter mostrado no momento de emoção. Ele esqueceu de agir pela razão e agiu pela emoção. E ali ele mostrou todo o seu tesouro, o que havia na sua casa, o que havia no templo. E ali Jeremias falou que ele ia ser levado para Jerusalém, para a Babilônia. Né? Louvado seja o santo nome do Senhor. Quantas pessoas, irmãos, quantos de nós hoje em dia estamos tomando decisões motivadas pela emoção e não pela razão? Lembra de Davi? Davi emocionado ali, motivado pela emoção, o que ele fez? Mandou trazer a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, ser trazida em cima de animais. E a presença de Deus não é para ser carregada em cima de animais. Deus não tem compromisso com animais, Deus tem compromisso com pessoas, seres humanos. E ele é motivado ali pela emoção, ele fez da forma errada. Mandou a Arca da Aliança vir nas costas de animais, sendo que era para vir nas costas de ser humano, nas costas dos levitas. Mas ele, motivado ali pela emoção, no momento de emoção ali, ele fez completamente errado. Em vez de trazer nas costas dos levitas ali, de seres humanos, mandou trazer nas costas de animais, e ali causou a morte de Uzar. Por uma decisão errada, motivado pela emoção, causou a morte de Uzar. Quantos de nós, às vezes motivado pela emoção, tomamos decisões erradas? Decisões erradas. Segunda coisa, ele mostrou, ele revelou os segredos de Deus para um ímpio pagão. Talvez esse seja foi o maior erro dele. Ele revelou os segredos de Deus para um ímpio. E aí causou a sua ruína. Causou a sua ruína. Revelou o segredo de Deus. Quanto de nós às vezes temos planos, fazemos o plano, e às vezes quando estamos quase chegamos ali para alcançar aqueles planos ali, às vezes Deus revela alguma coisa para nós, e nós ali empolgados, emocionados, aí nós vamos falando para todo mundo. Aí por motivo de você conta para um, conta para outro, e aí a inveja de um e de outro atrapalha que aquilo aconteça na sua vida. Não é assim, irmãos? Não já aconteceu com várias pessoas? E sai contando os segredos de Deus para um, para outro, para todo mundo. E ali, às vezes, aí, o que você estava perto de chegar a concluir os seus planos, aí não conclui. Porque você revelou os segredos de Deus para o ímpio. Segredo de Deus, irmãos, é entre você e Deus. Se você tiver de contar para alguém, conta para alguém que tem ligação com Deus. Ele contou os seus segredos para um ímpio que não tinha comunhão com Deus, que não tinha relacionamento com Deus, que não servia o mesmo Deus que ele servia. E ali causou a sua ruína. Louvado seja o santo nome do Senhor. Olha só, o terceiro motivo. O terceiro motivo. Aleluias. A falta de temor de Manassés. Terceiro motivo, o quarto motivo. A falta de temor de Manassés. Manassés foi o pior rei. Já preguei sobre Manassés aqui várias vezes. Manassés, filho de Ezequias, pai de Amon, neto de Josias, o pior rei que teve. A Bíblia fala que nem antes dele, nem depois dele, houve rei pior do que ele. Manassés fez aliança com a Síria ali, para agradar a ele, para agradar a Síria ali, e as outras nações vizinhas. Ele fez aliança com essas nações, e fazendo aliança, ele começou a servir os deuses estranhos de outras nações. Levantou altos, estátuas a Baal, construiu casa de prostituição. As mulheres prostituíam, faziam atos, prostituíam com seu corpo, acreditando que elas prostituindo com seu corpo estavam fazendo atos culticos a Deus. Então ele construiu casa de prostituição, levantou alto, levantou estátua a Baal. Havia agoreiros, feiticeiros, adivinhadores, adorava o sol, adorava os astros, e ali, e etc, etc. Foi o pior rei que existiu sobre toda a terra. Manassés queimou os seus próprios filhos no vale de Inom ali, em sacrifício a outros deuses, sendo hoje seria magia negra, não é isso? Sendo hoje seria magia negra. Queimou seus próprios filhos a consagrar a outros deuses estranhos ali.
sendo hoje seria magia negra. Então ele foi o pior rei de todos os tempos. E olha só o que diz aqui Jeremias 15, 1-4. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés, isso é muito, muito forte, irmãos, muito forte, olha só. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que, quando te disserem para onde iremos, dirás, assim diz o Senhor. Isso que me preocupa mais. Assim diz o Senhor. Os que para a morte, para a morte. E os que para a espada, para a espada. E os que para a fome, para a fome. E os que para o cativeiro, para o cativeiro. Porque visitá-lo-eis com 4 gêneros de males, diz o Senhor. Com espada para matar, com cães para arrastarem, e com aves do céu, e com animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-lo-eis ao desterro em todos os reis da terra, por causa de Manassés. Por causa de Manassés. Quarto motivo, por causa de Manassés. Por causa da falta de temor de Manassés, o povo ia passar por todo esse sofrimento aqui, por causa de um líder. Um líder, e aqui é um dos pontos principais. E aqui é um dos pontos principais. E eu estou gravando e eu faria questão que essa mensagem alcançasse muitos líderes. Por causa de um líder. Por causa de um líder que lhe faltou o temor. Por causa de um líder sem um pingo de temor a Deus, levou o povo todo ao sofrimento. Por causa de um líder que não tem temor a Deus, vai levar o rebanho todo às vezes para o sofrimento, para a catástrofe, para o buraco. Por quê? Porque um cego guiando os outros cegos, ambos cairão no buraco, não é assim? Ambos vão para o abismo. Porque, irmão, a palavra de Deus, ela sempre vem para os líderes. A palavra de Deus era direcionada aos líderes. Quando Deus deu a ordem para Josué atravessar o Jordão, a ordem não foi para o povo, a ordem foi para o líder. Se Josué não atravessasse o Jordão, o povo também não atravessaria o Jordão. A ordem foi para Josué. Se Josué não atravessasse, o povo também não atravessaria. Quando a palavra, as cartas, as 7 cartas, a carta para 7 igrejas da Ásia Menor, que eu já preguei sobre isso também, veio ali, não veio para o povo. Pelo contrário, veio para os líderes da igreja, o anjo da igreja. Quer dizer, os pastores, os líderes. A palavra veio para o líder, por quê? Porque da forma que o líder é os liderados. Da forma que os líderes é o povo, é os liderados, é o rebanho. Então, muitos líderes, faltando o temor, sem um pingo de temor nenhum, muitos líderes que faltou o temor, que falta o temor nos dias de hoje, constantemente, vão levar muitas pessoas para a ruína. Por falta do temor de muitos líderes, vão levar o rebanho todo para o abismo. Por causa de muitos líderes que faltaram o temor, e que estão faltando o temor cada vez mais e mais. Porque está cada vez, não está melhorando não, irmãos. Não está melhorando não. Pelo contrário, está piorando. Cada vez, muitos e muitos líderes. Não estou generalizando, não estou falando de todos. Estou falando de muitos que eu conheço e já vi. E você também vê por aí. Muitos e muitos líderes, cada vez está aumentando. O temor de muitos e muitos líderes estão indo embora. Muitos e muitos líderes, o temor deles estão indo embora. Estão roubando dentro da igreja. Estão praticamente arrancando o couro das suas ovelhas. Líderes em adultérios. Líderes em prostituição, e pregando. Muitos líderes têm um pingo de temor na igreja, liderando a igreja. E líderes sem temor levam o rebanho todo ao abismo. Por causa de... esse povo foi passar por todo esse sofrimento por causa de Manassés. Jeremias, capítulo 15, do 1 ao 4. Por causa de um homem, do líder, que liberava o povo. Porque o que o rei mandava, eles faziam. O que o rei decretava, eles faziam. O que o rei mandava eles faziam, eles faziam.
E aí Manassés reinou por 55 anos, e a urgia estava tão grande, que depois veio Amon e reinou por 2 anos, depois veio Josias, e no 18º ano de Josias, quando ele fez a reforma ali, que eu não vou nem entrar em detalhes, já falei sobre isso várias vezes, no 18º ano de Josias, quando ele foi fazer a reforma ali, né, que ele fez a reforma, encontrou o livro, e o Quis encontrou o livro, mandou para Safã, levou para Uda e tal, e aí todos conhecem a história, né, e mesmo depois da reforma de Josias, que Josias falou que a partir de hoje ninguém mais vai servir a ídolos, a deuses estranhos, a partir de hoje todo mundo vai servir a Deus do jeito que Deus merece ser servido, com fidelidade. Mas mesmo assim, o que aconteceu? Que o livro de Jeremias declara isso. Eles iam para o templo e diziam paz, paz, depois da reforma. Iam para o templo e diziam paz, paz, um abraçavam um ao outro, mas voltavam para os seus lares, os seus ídolos estavam escondidos. Os seus pecados estavam lá escondidos. Eles voltavam para os seus lares e abraçavam com seus pecados escondidos, com seus ídolos escondidos. Estava lá por quê? Porque eles acostumaram a viver no erro. Por 55 anos Manassés reinou. Eles acostumaram a viver no erro, na prática do erro, e não abandonou. Mesmo depois da reforma de Josias, eles não abandonavam. Eles iam para a igreja, diziam paz, paz, abraçavam ali, enganavam todo mundo ali, mas voltavam para a casa deles, os ídolos estavam escondidos. Voltava para suas mesmas práticas de pecado escondido. É forte, mas foi isso que aconteceu. Por causa de um líder, irmão, que perde o temor, pode levar o rebanho todo para o abismo. E infelizmente, com muita dor no meu coração, eu digo isso. Muitos líderes estão perdendo o temor de Deus completamente. Completamente. Líderes que estão colocando palavras na boca de Deus. Deus falou isso e Deus não falou. Para mim, pessoalmente, o homem mais corajoso na face da terra não é um que pula, que monta em cima de um boi, não é um que pula do alto, essas coisas. Para mim, o homem mais corajoso que existe na face da terra é ele dizer que Deus falou e Deus não falou. Para mim, o homem mais corajoso que tem na face da terra é ele dizer que Deus falou e Deus não falou. Como eu disse aqui antes, acho que em cima de um púlpito tinha que ter uma plaquinha virada somente para o pregador, somente ele pudesse ver aquela plaquinha. Se Deus não falou a você, não fale a nós. Eu tenho certeza que muitos pregadores iam sentar na hora, se tivesse temor. Tinha que ter uma plaquinha em cima de um púlpito, virada para o pregador, somente ele vê quando ele subir em cima do púlpito para pregar. Se Deus não falou a você, não fale a nós. Como que seria, irmãos? Como que seria? Porque eu tenho de líderes pregando mensagens mais do que mais decoradas. Até as vírgulas, até as línguas estranhas já estão decoradas. O temor está indo embora completamente, permitindo coisas entrar na igreja que a Bíblia bate de contra. Que a Bíblia diz que não. E muitos líderes, por falta do temor, estão indo embora. Eles estão permitindo coisas que desagradam a Deus, coisas que desonram a Deus, que entristecem o Espírito Santo, permitindo adentrar dentro da igreja. As portas estão sendo abertas completamente para o mundanismo. Pode vir aqui, lá proíbe, mas aqui não proíbe, aqui pode. Aqui tudo pode, vai indo, e o temor vai indo embora e vai liberando tudo. Aqui não tem nada a ver, aqui não tem nada a ver. Mas quando chegar diante de Deus, Deus vai dizer: você também não tem nada a ver comigo. Deixou fazer coisas que não era para ter deixado. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quando ele repreendeu ali os seus filhos ali, danou com os seus filhos, seus dois, Ofni e Finéias, não era isso que Deus queria, só que eles danassem. Não, era para eles impedir. Por quê? Porque ele, como líder, ele tinha autoridade de impedir eles fazer as orgias que eles faziam, até deitar com as moças na porta da tenda. Ele tinha autoridade de impedir e ele não impediu. Então, irmãos, muitos líderes que estão perdendo o temor vão levar muita gente para o abismo. Louvado seja o santo nome do Senhor. E por último, para acabar, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. E por último, como eu disse no princípio, muitos deles puderam dizer: mas que planos bons é esse, Jeremias? Que planos bons é esse? Esse então era o plano de Deus, que nós sofrêssemos aqui 70 anos de cativeiro? Que amor eterno é esse? Que benignidade é essa? Deus disse que o amor eterno Deus nos amou, e com a amável benignidade Ele nos atraiu. Que amor é esse? Que benignidade é essa? E eu mostrei para vocês os motivos, 4 motivos
dentro de centenas deles. Então, guarde bem isso. Às vezes, diante da dor, nos leva a pensar somente no sofrimento. A dor faz a gente bloquear a nossa visão, a nossa mente, e a gente esquece de pensar no que pode ter causado aquele sofrimento. Lembra de Noemi? Já vamos acabar. Vamos aqui, já estamos caminhando para o fim. Mas lembra de Noemi? Já preguei sobre Noemi 2 ou 3 vezes, então vou fazer o resumo aqui. Quando Noemi, Elimeleque e Quilion ali, e outro filho, né? Foi ali para Malom e Quilion, foram para Moabe, porque eles saíram de Belém, da terra do pão, né? Porque a terra do pão Belém, Judá representa a terra do pão. Eles saíram da terra do pão porque Deus enviou um castigo para eles ali, mas eles não souberam ver aquilo ali de uma forma clara, e eles fugiram do problema, foram para Moabe, num lugar amaldiçoado. Não era para o povo de Israel, o povo de Deus, misturar com os moabitas até a primeira, até a 10ª geração. Então eles foram para um lugar amaldiçoado. Acontece, chegando ali, prosperou, mas depois veio a consequência. Malom morre, Quilion morre, né? E Elimeleque morre. Malom tinha casado com Ruth, né? Quilion tinha casado com Orfa. Então fica 3 viúvas agora, né? E ela volta, ouve falar que Deus usou de misericórdia na casa de Belém de Judá, então ela resolve voltar, mas ali, né, ela despede ali de Orfa ali, Orfa acaba indo embora ali, mas Ruth se apega com ela e diz: não, para onde você for eu vou, aonde que você repousar a sua cabeça eu repousarei, o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Então ela se apega com Noemi e volta ali, chegando ali em Belém de Judá, as amigas antigas de Noemi olham para Noemi e diz: olha, parece que é Noemi, é ela mesmo. Vamos lá falar com ela. Aí chega ali para falar com Noemi. O que Noemi diz? Não me chame de Noemi, me chame de Mara. Por quê? A Mara representa amargura. E o que ela diz? Não me chame de Noemi, me chame de Mara. Por quê? O Todo-Poderoso, de amargura, encheu o Todo-Poderoso o meu coração. Observou, irmãos? Observaram? Deus não encheu o coração de ninguém de amargura. O que encheu o coração dela de amargura foi a desobediência dela, de sair de um lugar abençoado, a terra do pão, e ir para um lugar amaldiçoado. O que encheu o coração de amargura dela foi a consequência de ter tomado decisão errada, de ter tomado escolha errada lá atrás. Ela lançou uma sementinha lá, quando ela tomou aquela escolha, aquela decisão errada, aquela semente cresceu, frutificou, e ela colheu os frutos da desobediência de ter saído de Belém de Judá, da casa do pão. Ela colheu os frutos da desobediência, a consequência veio. Malom morreu, Quilion morreu, Elimeleque morreu. Ela estava passando por um período de consequência, mas o sofrimento dela de ter perdido seus 2 filhos e seu esposo, ela não lembrou do que causou aquele sofrimento na vida dela. Não lembrou. Do mesmo jeito do povo de Israel. Não lembrou. Ela só lembrou da dor, do sofrimento, de amargura. Encheu o Todo-Poderoso no meu coração. Não é assim que muitos nós dizemos, irmão? De amargura. Deus me permitiu passar por isso, e às vezes não foi Deus. Deus não lança consequência, Deus lança prova. Tem diferença. A prova Deus lança. A prova é para que Deus possa te atrair para mais pertinho dele, né? A fome em Belém de Judá foi uma prova, mas a morte de seus filhos foi consequência, desobediência, de escolhas e decisões erradas. E para terminar, para dar o fim que vós escolhestes. Alguém já viu um pai planejar para um filho para ele ser um bandido, um traficante? Já, irmãos? Você planejou para os seus filhos para ele ser traficante? Você já viu um pai planejar para os seus filhos, para a sua filha vai ser uma prostituta? Você acha que um pai planeja para um filho ser um ladrão? Então por que tem muitos presos? Então por que tem muitas prostitutas? Então por que tem muitos traficantes? Você acha que o pai planejou aquilo para eles? Não, porque o pai tem planos bons. Mas eles receberam o fim que eles escolheram. Deus tinha planos bons para Israel, mas eles tiveram o fim que eles escolheram, através das suas ações, das suas atitudes. Eu planejo coisas boas para os meus filhos, mas eles vão crescendo, e lá na frente eles vão escolher. Então eles vão receber o fim que eles vão escolher. Traficantes estão ali na prisão ali. Os pais, eu tenho certeza que os pais não planejou aquilo para eles, mas eles tiveram os fins que eles escolheram. E assim foi Israel. Deus tinha planos bons para eles, mas ele recebeu os fins que eles escolheram através das suas atitudes. Assim somos nós, irmãos.
tomamos muito cuidado antes de murmurar contra algo que passamos, contra sofrimento que passamos. Porque os planos de Deus não é que soframos, não é que passamos por dificuldades, não. Os planos deles são bons, são planos bons, não maus. Mas às vezes nós passamos pelo fim que nós escolhemos. Nós recebemos o fim que nós escolhemos, através das nossas atitudes. Amém? Quantos entenderam a mensagem? Louvado seja o santo nome do Senhor. Então guarde bem isso. Os planos de Deus são bons. Às vezes nós recebemos aquilo que nós escolhemos. O fim daquilo que nós recebemos é aquilo que escolhemos. Amém? Então por isso é bom, é importante nós termos uma vida em pleno relacionamento com Deus, em plena comunhão com Deus, para que quando você for casar, será que esse casamento está na vontade de Deus? Quando você for namorar, você pergunta, será que esse casamento está na direção de Deus? Você vai trabalhar, será que esse trabalho está na direção de Deus? Você vai fazer uma viagem, será que essa viagem está na direção de Deus? Você vai fazer um negócio, será que esse negócio que eu estou fazendo está na direção de Deus? Será que é da vontade de Deus? Se você viver uma vida em comunhão com Deus, um relacionamento vivo com Deus, todas as suas decisões vão estar diante, segundo a vontade dele. Aí sim, você vai receber o bem que você merece, o bem que você escolheu, estando diante da vontade de Deus. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Vive em comunhão com Deus. E tudo que você for fazer, coloque diante de Deus. Tudo que você for fazer, não dê um passo fora da direção de Deus. Tudo que for fazer, coloque. Será que é da vontade de Deus? Senhor, é da tua vontade? Eu quero fazer isso, estou pensando em fazer isso, mas eu quero saber se é da tua vontade. E assim, você vai receber coisas boas. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Bom, Deus pediu para a gente orar, dar o terno. Tem algum aviso, irmão? Tem não, né? Amém. Então, próximo sábado, o culto normal, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu creio, eu espero que todos vocês estejam aqui. Amém? Vamos orar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Agradecendo a Deus, né? Por estar aqui nesta noite, porque mesmo com frio, né? Estamos aqui. E foi numa noite muito mais fria como essa, no ano 1850, que o príncipe dos pregadores começou, Charles Spurgeon. Uma noite como essa, com neve, né? As igrejas todas fechadas, mas ele foi, com muita neve ele foi, e ali ele se converteu e se tornou o príncipe dos pregadores. Então não vamos colocar dificuldade, obstáculos para vir adorar o santo nome do Senhor. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por este momento tão maravilhoso. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Pai, ao Senhor, meu Deus, que és digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, de todo louvor. Nós exaltamos o Teu nome, Senhor amado, nesta noite, ó Pai querido, porque o Senhor mais uma vez, meu Pai querido, nos concedeu esse privilégio, essa honra, meu Pai, de estar neste lugar, para juntos, ó Pai, adorar e exaltar o Teu santo nome, meu Pai querido, onde nós fomos alimentados espiritualmente, ó Pai querido, e que este alimento, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha, meu Pai querido, nos fortalecer, meu Pai, para que nós possamos continuar nesta caminhada santa, de forma correta, desviando dos maus caminhos, ó Pai querido, dizendo não ao pecado, sabendo separar o vil do santo, ó Pai querido, tendo temor, meu Pai, diante do Senhor, meu Deus, sendo fiel não somente dentro da Tua casa, mas na rua, em todo lugar que nós colocamos a planta dos nossos pés, nós possamos ser fiéis ao Senhor, meu Pai querido. Senhor, eu te peço, Senhor amado, porque o Senhor és um Deus onisciente, onipotente e onipresente, ó Pai querido. O Senhor, com a Tua onisciência, o Senhor sabe o que anda dentro dos nossos corações, o Senhor conhece as intenções dos nossos pensamentos, das nossas mentes, ó Pai querido, e o Senhor, com a Tua onipotência, meu Pai querido, não há impossível para o Senhor. Tu és o Deus do impossível, ó Pai querido. Meu Pai, se há causas impossíveis nesta noite aqui, que Teus servos estão apresentando diante do Senhor, meu Pai querido, causas que o homem não possa resolver, causas que o médico não possa resolver, meu Pai, o Senhor, com a Tua onipotência, meu Pai querido, sendo um Deus todo-poderoso, que não há dificuldade, meu Pai querido, para o Senhor, meu Pai querido. O Senhor gosta de trabalhar nas causas impossíveis, e se porventura, meu Deus amado, existe alguma causa impossível nesta
nesta noite, ó Pai querido, que algum servo ou serva do Senhor apresenta diante do Senhor, meu Pai querido, eu te peço, Senhor querido, dê a vitória à tua serva, dê a vitória ao teu servo, ó Pai querido, Senhor, através da tua onipresença, Senhor querido, eu creio que o Senhor está aqui neste momento, ó Pai, e está em todos os quatro cantos do mundo neste momento. Eu creio que o Senhor está lá no Brasil, meu Pai querido, aonde a minha mãezinha está neste momento, ó Pai querido, eu te peço, Senhor, abençoa minha mãe, o meu pai, os meus familiares por completo, Senhor querido, abençoa os familiares de cada um, Senhor, aqui neste momento, abençoa o pastor, a sua esposa, os seus filhos, ó Pai querido, a cada membro deste lugar, meu Pai amado, abençoa cada vida que aqui não pode estar, Senhor querido, mas que a tua palavra, Senhor, possa nos alcançar, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu quero te agradecer, meu Pai amado, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, e por esta honra e privilégio, não só de estar na tua casa, Senhor, mas de estar pregando a tua palavra, de estar sendo usado pelo Senhor. Eu louvo o teu santo nome, meu Pai querido, por causa da tua misericórdia, se renovou mais uma vez sobre a minha vida, me permitindo estar aqui, Senhor. Eu louvo ao Senhor pela vida da minha família e pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas, ó Pai querido. Muito obrigado, meu Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Todos com os olhos fechados, com as suas mãos estendidas, repitam após mim: que o grande amor de Deus nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. O povo de Deus diga amém. Amém. Está terminado. Uma salva de palmas para o Senhor.